A história de hoje é a de Elias e o rei Acasias, narrada em 2 Reis 1, um episódio que revela o poder de Deus sobre a arrogância humana e o valor de ouvir a sua voz. Israel estava mergulhado em idolatria. O rei Acasias, sucessor de Acabe, governava de forma vaidosa, sustentado pelos deuses falsos que herdara de seus pais. Certo dia, ao cair por uma janela do palácio em Samaria, ficou gravemente ferido. Em vez de buscar o Senhor que libertara o povo do Egito, enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebub em Ecrom para consultar se voltaria a se recuperar. Mas Deus, em sua misericórdia, não havia se calado. Ele chamou seu profeta para advertir o rei e recordar ao povo que nenhum outro nome tem poder senão o do Senhor dos Exércitos. Elias ouviu o chamado enquanto orava nas montanhas de Gileade. O vento soprava forte, trazendo o cheiro de poeira e figueiras secas. Ele levantou os olhos e respondeu em silêncio: "Fala, Senhor, teu servo ouve." A voz divina veio nítida, firme como fogo. Vai ao encontro dos mensageiros do rei e pergunta: "Acaso não há Deus em Israel para que consultas Baal-Zebub?" O profeta levantou-se de imediato, desceu as colinas, atravessou os vales e encontrou os homens a caminho de Ecrom. Eles estavam cansados da longa caminhada, mas o tom sereno de Elias os surpreendeu. "Voltem ao seu senhor", disse ele, "e digam-lhe isto: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a outro Deus, não descerás do leito em que subiste, mas certamente morrerás." O silêncio dos servos foi pesado. Um deles tentou argumentar: "Mas o rei está ferido e teme morrer. Não poderias ao menos orar por ele?" Elias olhou com compaixão e respondeu: "Deus jamais rejeita um coração arrependido. Dizei-lhe apenas essas palavras, e que ele escolha quem deseja ouvir." Os mensageiros voltaram depressa. Acasias, ansioso, perguntou antes mesmo que terminassem a saudação: "Por que voltaram tão cedo?" Um deles respondeu, hesitando: "Encontramos um homem com vestes de pelos e um cinto de couro na cintura. Ele nos mandou retornar e disse que o rei não se levantará de sua cama." O coração de Acasias tremeu. Ele conhecia aquela descrição. Era Elias, o tisbita, murmurou com ódio e medo. A fúria cresceu mais que a febre em seu corpo. "Vão e tragam-no imediatamente", ordenou. Enviou um capitão com 50 soldados ao monte onde Elias habitava. O profeta estava orando, quando viu o grupo subir com lanças e escudos. O capitão gritou: "Homem de Deus, o rei ordena que desças." A voz de Elias permaneceu calma: "Se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E o fogo desceu. O monte ficou iluminado por um clarão, e todos perceberam que o poder do Senhor não era brincadeira de reis. Quando a notícia chegou a Samaria, Acasias endureceu ainda mais. "Enviem outro capitão." O segundo subiu o monte, ousado, mas o medo denunciava seu tom. "Homem de Deus, o rei exige que desças depressa." Elias respondeu com as mesmas palavras, e novamente o fogo respondeu por ele. O coração do profeta chorava, mas sabia que ali não era a sua vontade. Era um zelo do Deus vivo, demonstrando a gravidade do desprezo humano por sua soberania. Então o rei mandou um terceiro capitão com seus 50. Desta vez, a cena foi diferente. O homem, ao ver Elias de longe, desceu do cavalo e se prostrou. Com lágrimas, suplicou: "Homem de Deus, peço-te que poupes a minha vida e a destes soldados. Sei que o Senhor é justo, e não queremos ser destruídos. O rei está cego em sua ira, mas nós reconhecemos o poder de teu Deus." Elias sentiu a brisa suave tocar-lhe o rosto. O anjo do Senhor falou outra vez: "Desce com ele e não temas." Assim, o profeta levantou-se e seguiu o capitão humilde. No caminho, o silêncio foi repleto de reverência. O capitão olhou de relance para o profeta e disse: "Nunca vi alguém tão certo de sua missão. Como podes falar com tanta paz, mesmo diante da morte?" Elias respondeu: "Quem caminha com o Altíssimo não é guiado pelo medo, mas pela fé." Chegando a Samaria,
Levaram-no diante do rei. O salão estava cheio de incenso e guardas. Acasias jazia no leito, com o rosto pálido e olhos febris. Ao ver Elias, tentou erguer-se, mas a dor o impediu. És tu, perturbador de Israel? Perguntou com voz fraca, carregada de despeito. Elias manteve-se firme e respondeu: Não eu, ó rei, mas tu que abandonaste o Senhor dos Exércitos para buscar ídolos que não ouvem nem falam. Assim diz o Senhor: por teres desprezado a sua palavra, não sairás deste leito. Por alguns instantes, o quarto se encheu de silêncio. Até os guardas sentiram tremor. Acasias virou o rosto para a parede, frustrado. Elias se retirou, sabendo que havia cumprido sua missão. Pouco tempo depois, o rei morreu e o trono passou a seu irmão, como o Senhor havia declarado. Quando Elias voltou às colinas, sentou-se sobre uma pedra e orou. Sua voz era um sussurro: Senhor, não quero ser lembrado pelo fogo, mas pela tua verdade, que teu povo se volte para ti. O sol começou a descer no horizonte, tingindo o céu de vermelho, sobre Gileade. Aquela cor o lembrou da aliança de sangue que Deus fizera com Israel. Promessa selada, mesmo quando o povo se desviava. O profeta sabia que nem as montanhas eternas poderiam medir o amor de Deus, que usava até juízos duros para chamar os corações endurecidos de volta ao arrependimento. Os anos passariam, e a história de Elias e Acasias permaneceria ecoando. Pastores a contariam ao redor das fogueiras, viajantes a levariam para reinos longínquos. O nome de Deus seria exaltado como aquele que não tolera falsos tronos, nem idolatrias disfarçadas. E também se lembrariam do terceiro capitão, o homem que se ajoelhou, reconhecendo que a humildade move céus e poupa vidas, porque a misericórdia do Senhor é maior que o fogo do julgamento para quem o busca de coração sincero. Muitos séculos se passaram, mas a voz de Elias ainda fala às gerações que confiam em sua própria força. Quantas vezes os homens de hoje também correm para Ecrom, buscando respostas em soluções humanas, ignorando o Deus de Israel. Nos momentos de crise, enfermidade e medo, é fácil ser como Acasias, tentando resolver sozinho, em vez de dobrar os joelhos diante do Criador. Contudo, a história nos lembra: o mesmo Deus que respondeu com fogo naquela montanha, responde hoje com graça quando o chamamos em humildade. Há uma lição profunda para cada coração que escuta. O fogo que desceu do céu não foi apenas um sinal de poder, mas um convite à confiança. Nada está fora do alcance do Senhor, nem as doenças que nos aprisionam, nem as situações que parecem irreversíveis. Ele continua a perguntar: por que consultas outros senhores, se há Deus em teu meio? Nossa cura e nossa esperança não estão em ídolos, mas naquele que reina sobre tudo. Elias não buscou reconhecimento, apenas fidelidade. E é isso que Deus espera de nós. Uma fé que confia mesmo quando o mundo duvida. Uma boca que fala a verdade ainda que os reis se irritem. Um coração que se curva antes do fogo. Hoje, podemos olhar para a nossa própria vida e perguntar: tenho confiado verdadeiramente em Deus? Ou procurado Ecrom em outras formas? Status, poder, conselhos sem oração, promessas vazias? O Senhor continua chamando seus filhos a subir o monte e ouvi-lo, como Elias ouviu. Ainda há tempo de mudar o caminho, de voltar o coração ao único que é fiel. Quando aceitamos sua voz, ele não apenas nos livra do fogo, mas faz de nós mensageiros de sua luz em meio às trevas. E assim, a história de Elias e Acasias deixa de ser apenas um registro antigo e torna-se um lembrete vivo. Não há poder fora do Senhor. O fogo pode cair, o coração pode tremer, mas sua palavra permanece eterna. Que cada um de nós escolha a humildade do capitão e o zelo do profeta. Que voltemos sempre a ele antes de qualquer outro conselho, pois é no Senhor que está a verdadeira restauração. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem, para que mais corações se lembrem do Deus que fala, cura e reina todos os dias.